dá conselhos sobre como organizar a escola pública. E há, claramente, nos últimos anos, outro tipo de empresário, que é conjunto de sujeitos interessados em administrar a educação pública no regime privado, né? Ou seja, a ideia de que a educação pública, se obedecesse às regras do regime privado, seria muito melhor. Só para se ter uma ideia, a Ação Educativa lançou uma pesquisa semana passada, mostrando que, junto com a Unesco, mais de 50% dos municípios de São Paulo têm intervenção de empresa privada na administração dos serviços da educação. Isso em São Paulo, mais de 50%. É uma coisa que está se generalizando fortemente nessa coisa cuja base de produção de consenso vem sendo feita sistematicamente. Vocês, enfim, todos nós, não sei se todos, mas boa parte, nós assistimos à intervenção do IOSP, né, nos últimos anos, Então, um último sujeito que fala aí, que eu estou chamando de sujeito, são os novos coletivos, né? Assim, há novos coletivos que tentam trazer essa discussão, seja defendendo a escola pública de vários modos. Talvez o coletivo que mais tenha tido sucesso nos últimos anos em relação a isso tenha sido Todos pela Educação. Todos pela Educação não apenas conseguiu montar uma estrutura de comunicação expressiva, mas conseguiu intervir no debate público sobre educação na grande mídia de forma significativa, né? E conseguiu fazer uma coisa que nós não fizemos, que é transbordar a pesquisa para o espaço público, né? Ou seja, nós fazemos, não sei quanto, nós acho que defendemos em educação, que é umas 2.000 teses por ano, publicamos 1.500 livros por ano. E a gente não consegue falar disso no espaço público. O Todos pela Educação encomenda uma pesquisa e faz com que essa pesquisa, única feita, ela tenha espaço na mídia de forma sistemática. É claro que nós não estamos falando de um coletivo qualquer, né? Nós estamos falando de um coletivo que tem por detrás dele os grandes conglomerados brasileiros de comunicação, financeiro e, de um modo geral, empresarial. Mas é um coletivo que conseguiu fazer, por exemplo, ombrear, digamos assim, com o próprio MEC na pauta pública do debate, né? Isso eu já estou pulando. Quem pauta o debate sobre educação, quem estabelece pauta, em boa parte, é o MEC. O MEC, a partir do governo Fernando Henrique, com Paulo Renato, montou uma grande estrutura de comunicação, uma estrutura que foi mantida, pouco, de um modo geral, pelo MEC atual, mas que, de uma forma geral, boa parte daquilo que se discute sobre educação no espaço público tem a sua origem nos comunicados do MEC ou do INEP, eventualmente, mas de uma forma muito distinta do IPEA, né? O IPEA é muito desigual ao impacto das falas do INEP sobre avaliação do que uma pesquisa realizada pelo IPEA. Mas a pesquisa do IPEA tem muito mais impacto do que as milhares de pesquisas que nós fazemos no debate público, né? Então, o Todos pela Educação tem conseguido pautar fortemente o debate, né? Aí, é claro que nessa discussão gastaria ver um pouco o lugar reservado aos especialistas. Aos especialistas reservado o lugar de comentador da notícia, né? Isso vale para a educação e vale para algumas outras áreas, né? Onde se fala, enfim, é claro que é impossível de mencionar, mas a gente negligencia ainda o peso da televisão e do rádio, né? As pesquisas sobre audiência no Brasil mostram que pesquisa sobre, por exemplo, sobre divulgação científica, que discute a questão da audiência de um modo geral, mostra que as pessoas são informadas pela televisão, eventualmente pelo rádio, né? Os impressos
deixam de ter proeminência, mas eles atingem uma fração importante e substantiva. A internet, há poucos a internet, na verdade, não a internet, mas, sobretudo, aquilo que a gente chama de redes sociais, de modo geral, há poucos trabalhos ainda sobre isso, mas a gente está negligenciando, eu acho, o lugar da televisão e do rádio e a importância que eles têm nessa discussão. Desafios para a pesquisa e pesquisadores. Acho que uma da questão fundamental para o ensino e a pesquisa e a extensão, de modo geral, sobretudo pesquisa e ensino, é a questão da comunicação pública, né? Praticamente, nós, como pesquisadores, como o campo da educação, não discute a comunicação, né? Seja nesse âmbito mais geral da comunicação, enfim, a educação para entender a comunicação, para produzir, enfim, nós somos há poucos grupos sobre isso, e grupos que não conseguem, de um modo geral, impor sua pauta ao conjunto da área. Nós não conseguimos. Praticamente nenhum curso de pedagogia tem sobre comunicação e educação, por exemplo, né? Quando muito tem de mídias, e muitos deles voltados para a utilização das mídias na sala de aula, e não, enfim, e são poucos. Mas uma outra dimensão que eu acho que da comunicação, que é essa de como a pesquisa, como as ciências da educação são veiculadas, são divulgadas, são apropriadas no espaço público, né? Em que lugar, como as nossas pesquisas ou as pesquisas são apropriadas. A segunda dimensão, que eu acho o segundo desafio para a gente, é participar da comunicação, né? Seja como especialistas, né? Isso, nesse sentido, como uma das vozes que se expressa no espaço público. Quer dizer, não acho que cabe a nós a última palavra sobre educação, não é essa a questão. Mas a gente precisa tornar mais plural, e uma das formas é intervir nesse espaço. Tem coisas, tem imagens e representações construídas que nós podemos contribuir para desconstruí-las, né? E talvez só nós possamos fazer isso. O debate sobre a qualidade da escola, por exemplo, é um debate fundamental em que a ideia de qualidade da escola é praticamente naturalizada. Eu tenho discutido com os meus colegas da História da Educação que esse era um terreno em que nós tínhamos que contribuir fortemente para pensar qualidade é relativa, não se pode falar que a escola dos anos 50 é melhor do que a escola atual, isso é um anacronismo, a escola nós queremos fazer uma escola boa como era dos anos 50, é essa a ideia. Então, são uma série de questões que eu acho que nós, como especialistas, mas, além de especialistas, como cidadãos interessados no espaço, no jogo público, na política. E, nesse sentido, assumindo que a política de educação, as práticas educativas, não são guiadas pela ciência, né? Ou seja, é um terreno onde se interpõe o jogo e a disputa pelos sentidos, pelos significados, pelos valores, e que nós deveríamos participar desse jogo que está sendo jogado. Porque me parece que nesse jogo se joga também a relação, por exemplo, entre educação, espaço público e democracia. Não é um jogo em que nós poderíamos simplesmente ficar fora dele. Um terceiro elemento, eu acho que é organizar e produzir a comunicação, né? Ou seja, nós somos 200 programas, a gente tem centenas de revistas acadêmicas, nós somos 22 mil pesquisadores, mas quantas revistas de divulgação nós temos? Quantos jornais nós temos? Quantos programas de rádio, TV nós temos? Pensar no rádio e, sobretudo, pensar na televisão, né? As novas formas de produção da televisão, de veiculação, etc., cria várias possibilidades. Então, eu acho que uma dimensão posta aí é de rever fortemente os nossos repertórios. Muito interessante que a gente discute aqui,
por exemplo, há um repertório clássico dos intelectuais e dos educadores que sempre, quer dizer, ao lado de participar da imprensa, um repertório fundamental, um modo de ação, uma estrutura de ação pública sempre foram os manifestos, né? Ou seja, sempre, desde o século XIX, mas fortemente a partir do caso Dreyfus na França, a ideia de que os intelectuais se manifestam, os educadores se manifestam. Mas eles se manifestam nos jornais e, ao longo do tempo, eles escrevem jornais. Estava brincando. Ultimamente, nós ficamos com os manifestos, né? Em relação à crise, há mais de uma centena de manifestos nossos, ou seja, nós não nos manifestamos sistematicamente na mídia, mas, no momento de crise, todos nós achamos vem para esse espaço público. Só que esse espaço público, nesse momento, de certa forma, já está saturado por outras presenças, as quais nós não temos a capacidade, não temos poder, e algumas vezes capacidade, de tirar desses lugares já instalados, né? Então, se nós queremos fazer disso uma ação sistemática e de impacto, é preciso não ficar apenas nessas ações intempestivas, necessárias, mas intempestivas. Uma última questão que eu acho que isso implica é também a relação com a própria escola básica. De um modo geral, obviamente, nós não podemos ter a ilusão de que o problema da escola básica, que é o que aqui se fala sobretudo, nós resolveremos ele a partir da universidade, da pesquisa e dos pesquisadores. Ou seja, é fundamental o reconhecimento e as políticas de reconhecimento, de reforço aos sujeitos, aos professores. Ou seja, esse é um problema que só será solucionado se os professores, se as famílias se articularem. Mas também eu acho que aí uma parte dessa política de reconhecimento, dessa ação dos professores, passa também para a gente discutir, no âmbito daquilo que nos é próprio, outras epistemologias. Ou seja, a gente falava muito disso hoje no almoço, as nossas epistemologias são fortemente calcadas em alguns referenciais, ou que a gente fala referencial da ciência ocidental. Ora, essas epistemologias reforçam fortemente esses lugares de emissão do discurso autorizado, da universidade e da própria imprensa, silenciando aquilo que vem da escola. Uma outra dimensão, e eu acho que nisso a gente está diretamente vinculado, é repensar políticas de reconhecimento em relação aos professores de educação básica relacionadas à autoria. Seja a ideia de autoria como a ocupação do espaço público pelos professores, pelas professoras da escola básica para dizer de si daquilo que faz, ou seja, não desqualificar isso e combater, né, as formas de desqualificação que aparecem no interior da universidade e do espaço público, mas naquilo que toca muito fortemente o combate as formas de apagamento da autoria que existe na própria vida universitária, nos próprios regimes de produção da pesquisa. Ou seja, as nossas pesquisas, muito boa parte delas realizadas junto com professores, apagam a presença, apagam as autorias desses mesmos colegas professores, seja nos modos de exposição, fazemos teses e dissertações e temos que apagar os professores das teses e dissertações, seja porque a autoria, tal como nós a continuamos reconhecendo, é a autoria de uma pessoa, de um CPF, digamos assim, afinal a pessoa tem que defender a dissertação, mas de uma forma mais radical, pelos cânones da pesquisa acadêmica via Conselho Nacional de Medicina e Alhures, você tem que apagar, algumas vezes, literalmente, o nome das pessoas, a instituição, né? Isso de forma sistemática, é muito comum, vocês sabem, nós lermos teses, trabalhos, etc., em que os professores aparecem como nome de cidade, de rosa, de bicho, né? Ou seja, os pesquisadores passam 2, 3 anos fazendo pesquisa colaborativa com os professores
e esses professores são apagados. De tal forma que, assim como na antropologia tem muitos grupos que não querem, que fazem manifesto contra a pesquisa antropológica, porque não querem mais ser pesquisados e serem apagados, há cada vez mais escolas que não querem, não aceitam ser pesquisadas. Ou seja, há uma dimensão aí que é epistêmica, epistemológica, há uma dimensão aí política fundamental que a gente precisaria discutir e que, enfim, está diretamente vinculada às nossas formas de consagração também acadêmico-científica. Numa discussão sobre a história oral, fontes orais, eu, enfim, trabalho com gravação, a gente preferia assim para largar bem. Quer dizer, eu chamava a atenção como que isso, na verdade, tem sido mobilizado também pelos pesquisadores, como forma de apagamento dos pobres, né, como forma de... Porque ninguém faz uma entrevista com Fernando Henrique Cardoso, né, com Lula, com Pelé, etc., e fala que fez com botão da rosa, não sei das quantas. Mas, numa outra questão, num outro sentido, isso traz uma questão que é central, que, algumas vezes, o apagamento desses indícios torna ininteligível a pesquisa. Né? Dentro da universidade, na Federal de Minas, tem uma escola de educação infantil que é municipal. E é uma escola muito especial, por estar no espaço da universidade, por acolher. Se você fizer uma pesquisa ali e apagar que ela está dentro da universidade, você apaga a possibilidade de entendimento daquela pesquisa. E se você diz que está dentro da Universidade Federal, só tem uma. Né? Então, estou dando esse exemplo radical, mas isso é muito generalizável em várias outras situações em que... Enfim, nessa perspectiva, significaria pensar a educação e as pedagogias, né, da escola, dos meios de comunicação, dos coletivos. Eu penso sempre como parte de um projeto político-cultural mais amplo, e que a cultura e as práticas, nesse sentido, seria o horizonte da nossa pedagogia, e não o contrário, por a política, por a pedagogia nesse horizonte da política. Né? Então, me parece que a gente tem um conjunto de desafios hoje que são de grande monta, e que enfrentá-los implica não apenas agenciamentos políticos, pedagógicos, mas de uma forma mais radical. Eu acho que significa um questionamento mais profundo das nossas próprias epistemologias, os nossos modos de organizar a pesquisa. E, nesse sentido, significa, obviamente, repensarmos coletivamente os modos com os quais nós temos sido governados, seja por outros, seja por nós mesmos. Obrigado pela atenção e desculpe a longo tempo. Então, eu queria agradecer o Luciano por essa brilhante exposição. Quando ele fez aquela piada do Drummond, ele sabia que ninguém ia dormir, né? Por isso que ele... Então, acho que tu fizeste muitas provocações, né? Deve estar todo mundo assim com várias perguntas ou questões para te colocar, para levantar. Acho que a gente abre um pouquinho, então, para o pessoal. Todo mundo assim ávido para falar. Eu vou, enquanto o pessoal toma coragem, bom, é que tu passaste por inúmeras questões, né, que eu acho, mas falaste sobre a questão do desafio, né, o desafio para a área de ocupar o espaço público. E, ao mesmo tempo, tu falas que a gente está sendo governado por esse sistema que a gente conhece, que é esse sistema da CAPES, do MEC, do INEP, enfim, né, que é um sistema produtivista. Para resumir em poucos termos, é isso, né. E aí, assim, o fôlego para isso, né, vocês estão fazendo projetos bem interessantes, ousados, né? Eu acho que, mas a maior parte dos programas eu acho que está tão sufocado em conseguir manter essas metas produtivistas para sobreviver. E como é que a gente rompe isso, né? Você não precisa responder agora, não sei se tem mais gente querendo.
se há ideias também de como é que a gente pode ser subversivo ou romper com esse ciclo, enfim. Como é que tu vês isso? Não sei se tem mais gente querendo falar. Este programa, o Pensar a Educação, né, ele é um conjunto, não é, de proposições. Mas ele tem uma rádio, não é, que a gente pode escutar a programação sempre? Ou tem um horário específico? Tem um horário. Tá. O programa de rádio vai ao ar eu acho que o programa de rádio vai ao ar na segunda-feira, ao vivo, de 8 às 10 da noite. Sim. Mas ele depois é depositado na página. Nós temos 200 e tantos programas de acesso livre possível. Mas isso é um programa. Sim. Tá? E a gente está agora montando uma rádio web que vai ficar 24 horas. Com retransmissão e com produção própria. Né? Tá. E isso tem vínculos com a universidade como um todo, ou só com a faculdade de educação e o programa de pós-graduação? Tem um vínculo com a faculdade de educação, menos do que com o programa de pós-graduação, né? E tem com a escola de educação física, lá com o Tarcísio, acho que conhece. Sim. E com o departamento de comunicação da universidade, mais recentemente, e com a rádio da universidade, mais fortemente. Isso numa coisa interna à universidade. Mas é um programa que é suportado por várias universidades. Né? Essa revista ela é editada no Paraná. Eu vi que é Curitiba lá. No Paraná e no Rio, tem duas colegas. A pesquisa é coordenada executivamente na UFOP. Mas o quê? Enfim, é um grupo aí. Sim, um monte de organizações, de grupos envolvidos. Isso, sim, eu sempre tive muita curiosidade, porque eu muitas vezes já ouvi em congressos que o congresso estava transmitindo certas conferências e coisas para esta rádio. Uma vez, acho que até aqui mesmo, no SBES, teve alguma coisa, acho que não sei se fosse tu, alguém de lá, que estava envolvido com alguma coisa desta rádio. Aí é possível a gente, hoje é muito possível a gente transmitir programa de rádio ao vivo, usando o rádio literalmente, ou pela internet em qualquer lugar. Parte, por exemplo, desses programas são produzidos e transmitidos ao vivo de dentro de escola. Tem muitos programas que é feito na escola junto com os professores e alunos. Transfere para lá o estúdio e produz o programa lá. Obrigada, era uma curiosidade que eu tinha. E sobretudo, a gente aceita parceria, sim, qualquer tipo de parceria, e é possível institucionalizar as parcerias. Então, a gente tem um acordo de cooperação com 12 universidades, assinado e tudo, para levar à frente essas ações de pesquisa e de ensino e extensão, né? Porque os seminários são, ao mesmo tempo, transmitidos pelo YouTube, ao vivo, mas ele é também uma disciplina na pós-graduação. E é uma disciplina que pode, em tese, ser, por canais virtuais, ser oferecida em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Enfim, não há, então, há muitas possibilidades que a gente vê aí. Edgar, pensar nessa coisa do espaço, eu acho que eu participei durante muitos anos, e de alguma forma, enfim, minhas últimas representações nisso, eu acabei de sair agora do Conselho Deliberativo do CNPq e da FAPEMIG lá,
Mas, durante muitos anos, eu tenho participado sistematicamente desse lugar. Por isso, não acho que são apenas o governo dos outros. No caso meu, especificamente, estou dizendo que eu tenho participado sistematicamente da produção de alguns desses elementos que nos governam, né? Eu acho que um dos problemas que a gente tem na educação, para responder a sua pergunta, como saída, que eu acho que há uma discussão mais geral, da qual a gente não participa fortemente, porque nós estamos fora dos fóruns que discutem, que é um desassossego coletivo com a CAPES, né? Isso não é a área de ciências humanas e sociais. A pós-graduação, as regras da pós-graduação estão impactando fortemente o conjunto da ciência e tecnologia no país, né? Porque ela se organiza num modo de consagração próprio do campo acadêmico e próprio do mundo da formação. Por exemplo, ela é extremamente dependente dos doutorandos, né? Então, isso em todas as áreas. Mas ela é fortemente dependente também dos modos de consagração acadêmica, de tal forma que nós somos o 13º maior produtor de ciência indexada do mundo e somos o 80º, sei lá o quê, em depósito de patente, por exemplo. Só para pegar um indicador importante nessa discussão no conjunto da política. Ora, isso tem levado todo mundo a pensar, e aí, como sair disso? E não vai sair disso com a questão de você reforçar a regulação via CAPES. Você tem que liberar a pesquisa. O marco da ciência e tecnologia, que foi aplicado, vem nessa direção. O problema, um dos problemas é que nós não discutimos o marco. O marco foi discutido nas FAPES, nós não estamos nas FAPES. Foi discutido na SBPC, nós não estamos na SBPC. De tal forma que a grande defensora do marco, tal como ele é a SBPC. Depois que ele foi publicado, depois que ele foi votado, boa parte, assim, os professores, a organização dos professores, muitas áreas, etc., das ciências humanas, sobretudo, foi contra. Mas ele está tramitando tem 10 anos, e para essas áreas foi mostrado visto como um grande avanço. Estou dizendo isso, então, significa a gente entrar nesse jogo, mas entrar de forma mais organizada, né? Nesse sentido, eu tenho defendido que uma das saídas é a articulação da grande área de ciências humanas e sociais para a atuação nesse campo. Mas seria preciso que as áreas quisessem fazer isso, né? Então, as áreas não se mobilizam muito, há grandes problemas quanto a isso. Há um fórum que foi montado ardorosamente, mas esse fórum também não tem grande agilidade, etc., né? Uma das coisas que a gente vem tentando fazer, está tentando, é uma atuação coletiva articulada na SBPC. Porque tem 2 grandes coletivos que atuam fortemente na discussão da política de ciência e tecnologia, que é a ABC, a Academia Brasileira de Ciência, na qual você não tem intervenção nenhuma, você tem que ser membro, e o membro tem que ser convidado, escolhido, eleito, mas ela tem grande força. A outra é a SBPC, em que nós podemos ter uma ação conjugada, coletiva. Enfim, passaria por uma articulação política forte. Passaria no campo da educação, eu acho, para a gente estabelecer regras mais perenes. Um dos desassossegos que nós temos é que nós não sabemos qual a regra que vale, né? Então, você fica continuamente correndo. Falando assim, a gente estava falando, no campo da física, claro, física você pode dizer, é um exagero, né? Nós estamos no limite lá. O pessoal que chegou primeiro, organizou o sistema, uma série de coisas, não só aqui. Mas, assim, as coisas não mudam de um ano para outro, de um triênio para outro. Você sabe as regras que valem, etc. Claro, isso não significa não discutir as regras, mas é difícil você ter tranquilidade para trabalhar quando você está no 4º ano do quadriênio e não sabe quais as regras que valem, né? Então, acho que no campo da educação a gente precisava criar um certo conforto nesse sentido, que era as regras que valerão no quadriênio seguinte sejam estabelecidas no anterior,
tal forma que você sabe o jogo será jogado, quais as regras, etc. Estabelecer certas coisas que sejam fundamentais. Né? Assim, uma das grandes reclamações em relação ao CNPq era a ideia de que a gente valorizava excessivamente o número e menos a qualidade. Então, diante disso, nós estabelecemos um prazo de 5 anos, nós vamos contar, e essas regras continuam valendo, vamos contar 10 produções. Então, hoje, quando você submete ao CNPq, você é contado 5 anos e são escolhidas as 10 melhores produções suas, considerando os critérios acadêmicos em jogo, qualis, etc. Mas você pode ter 30, vai ser contado 10. Se a pessoa só tiver 10, outra tiver 30, o outro tiver 10 bons, vai. Na verdade, sistematicamente, quem tinha 5, 6 coisas consideradas pela área como muito bom, é muito difícil ficar sem financiamento, sem coisa dentro da área, nas suas várias possibilidades. Isso significa, então, um pouco você combate, um pouco a CAPES parece estar indo nessa direção também. Enfim, a ideia não é quantidade. Qual que é a quantidade razoável? Aí é um debate, mas que a área precisa fazer. Qual que é razoável? 10? Por exemplo, em termos de doutorado, nós falamos, nós vamos contar em 5 anos 8 doutores. Ou seja, 8 pós-graduações orientadas. Se você tiver 8 doutores em 5 anos, ótimo. Se você tiver 8 mestres, se tiver 5 doutores e 3 mestres, pode ter 50. Nós vamos contar 8. De novo, você... Claro, isso vai te dando certos elementos que contradiz essa ideia ainda jogando o jogo nesse terreno, né? Que é o terreno que aí está naquilo que é possível a gente organizar autonomamente. Algumas regras nós não podemos organizar autonomamente. Significa entrar no jogo da comunidade científica de um modo geral, e nesse sentido a gente precisaria ter o apoio, por exemplo, da comunidade de ciências humanas e sociais mais articuladas. Então, eu acho que aí é possível subverter isso. Enfim, vários mecanismos de corrupção têm acontecido para subverter. Né? A gente sabe. Enfim, há um conjunto de mecanismos sabidos de corrupção individual e institucional, né? De tal forma que enfim, aquilo que é informado participa de regimes de produção muito variados, não necessariamente canônicos, né? É possível subverter isso mais radicalmente, sem corrupção? Eu acho que a gente precisaria, aí é difícil fazer isso dentro da área de educação só, né? Porque a possibilidade que a gente tem de fazer isso e de levar cacetada nos órgãos de regulação mais amplos é muito grande. Agora, acho que a gente poderia aproveitar mais essa fissura que existe hoje, que está sendo percebida no sistema. E aí isso implicaria mudanças as quais, muitas vezes, nós temos dificuldade de pensar e projetar. A gente falava um pouco disso das formas de financiamento. O financiamento hoje, via CAPES, é um financiamento fortemente calcado na formação. A CAPES é para isso, né? Mas de tal forma que você pode ter vários alunos com bolsa, ou seja, financiamento da formação, mas não ter dinheiro para realizar a pesquisa. Isso é diferente dos outros países. De novo, o Brasil tem um sistema de financiamento à formação que não existe em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo você tem alunos da educação básica até o mais alto pesquisador, sendo financiado na formação, pós-doutorado, por exemplo. Lugar nenhum do mundo você tem dessa forma, com essa intensidade que a gente tem. Ora, isso que nós falamos sistematicamente que é bom, né, que deve ser continuado, etc., enfim, todas as pesquisas, isso drena boa parte do financiamento que nos outros países vai para a pesquisa.
enfim, há um jogo aí sendo jogado que é também escolhas nossas, digamos assim. Em muitos lugares o financiamento vai para o pesquisador e o pesquisador decide se ele vai dar uma bolsa ou se ele vai participar de um congresso, digamos assim, etc. Então, há uma muito maior autonomia do pesquisador, mas há uma muito menor desconfiança de que ele vai fazer coisa errada com o dinheiro, né? E, portanto, os modos de controle são outros. Hoje, há um medo sistêmico de que há um receio, há uma desconfiança institucionalizada que faz com que você tenha que, de tal forma, prender o pesquisador em amarras jurídicas, legais, que algumas vezes torna impossível você gastar o dinheiro. É mais fácil você ganhar o dinheiro do que gastar o dinheiro. Assim, quem tem dinheiro nas fundações da universidade, etc., sabe do que eu estou falando. Quer dizer, algumas vezes você tem... Se o dinheiro de financiamento de pesquisa cai na conta da universidade e não da fundação, você corre sério risco de não gastar o dinheiro, porque isso estou falando na pública, não sei nas particulares, não conheço, mas nas públicas, daí que fala, não vão ter fundação. Acho que pode se discutir isso. Mas, da forma como o sistema é organizado hoje, se você não tiver fundação, o dinheiro vai para a sua conta. Porque, se ele for para a conta da universidade, você não consegue gastá-lo. E aí, então, você tem... Mas isso é uma desconfiança institucionalizada, né? Ou seja, não é uma coisa mais sistêmica. Então, é possível romper com isso? Eu diria, seria possível. Acho que a gente está dando sinais, assim, nos últimos anos, de que o sistema vai mudar, mas não necessariamente acolhendo as nossas demandas de mudança. O debate que está ocorrendo hoje no interior do Conselho Nacional de Ética na pesquisa mostra o quanto que é difícil você mexer no sistema de forma, brincando assim, de forma sistêmica, ou seja, nós estamos argumentando que pesquisa em ciências humanas e sociais é distinta da pesquisa na saúde, as pessoas reconhecem que é distinta, mas querem manter a regulação do mesmo modo, ou seja, ou mudar uma fração muito pequena daquilo que a gente é. Isso numa área que é, enfim, extremamente sensível, mas ela não põe o mundo de ponta cabeça, né? Enfim, ela é muito sensível, mas não é... mas, no que se refere, por exemplo, aos modos de avaliação, os modos de financiamento, o Estado, via MCTI, CNPq, CAPES, tem feito tentativas, isso que eu falo, não necessariamente elas corroboram com aquilo que a gente quer. Por exemplo, os INCTs é uma forma disso, não nos acolheram fortemente. A proposta de plataforma do conhecimento, que era fazer grandes plataformas com grandes financiamentos, da ordem de 10 bilhões de reais, etc., que pudesse fazer algo que é fundamental na pesquisa, que é mobilizar pesquisadores do mundo inteiro. Hoje, uma das grandes dificuldades nossa é atrair pesquisadores, atrair alunos, etc., porque você tem uma série de entraves burocráticos, legais, etc. Então, era liberar as plataformas disso. Era uma tentativa, mas, por exemplo, já estava claro para eles, propondo, que não iria ter uma plataforma de ciências humanas e sociais. Ciências humanas e sociais seria convidada pelos outros, quando eles achassem necessário, para integrar as plataformas. Então, os sinais claros de esgotamento da proposta, elaborada nos anos 60, de pós-graduação, de submissão da pesquisa à pós-graduação, estão muito claros. Não é para ciência, não é fundamentalmente para ciências humanas que fazem críticas, ou não é só para ciências humanas, há para várias outras áreas. Talvez isso a gente devesse atuar nesse flanco e participar da elaboração da... Mas, veja, só para dar o exemplo, todos nós reclamamos da regulação. Durante quase 15 anos, exagerando, mas 2003, 2000, enfim, a regulação foi discutida sistematicamente. E nós só fomos tomar consciência quando ela chegou no Congresso e foi aprovada.
Então, enfim, a gente podia ter interferido nessa regulação, na lei, estou falando na lei nova lei da inovação, etc. Certamente poderíamos trazer para questões que a gente achava fundamentais, mas nós não o fizemos. Uma das coisas que eu acho que aí é absolutamente central, dada a organização do campo acadêmico-científico no Brasil, é uma participação na SBPC de forma pesada. Não é coisa de amador, né? Não é coisa que a gente vá lá de vez em quando, alguém vai, tem que ser de forma sistemática, organizada, e isso não se faz da noite para o dia, mas é preciso ter uma disponibilidade para isso. Disputar, que eu falo com os colegas da educação, disputar o discurso da SBPC sobre educação, para a gente é fundamental, né? Porque a SBPC sobre educação não considera fundamentalmente a pesquisa que acontece na área de educação. Houve muito mais, alinha-se muito mais à Academia Brasileira de Ciência, acha que ciência, em boa parte, ciência é as ciências naturais, essa coisa de ciências sociais, esse negócio não ganha muito relevo. Eles, algumas vezes, se associam muito mais ao discurso, por exemplo, do Todos pela Educação, daquilo que defende, que faz, que algumas coisas que eles fazem de ótima qualidade, mas não nos incorpora fortemente como a pesquisa em educação no Brasil. Enfim, a gente precisava entrar lá e disputar esse discurso. Ele é importante. A SBPC, quando fala, os principais jornais, e, sobretudo, alguns interlocutores no Estado sempre vão ouvir. Mas a relação nossa ainda é muito dúbia. Não é um ambiente em que nossos alunos, nossos pesquisadores circulam com desenvoltura, para dizer no mínimo. Eles não vão, né? Nós participamos, nós temos fóruns demais em educação. Por último, enfim, tem soluções que trazem problemas. A gente precisa dar conta disso. Pegar 2 exemplos. Um sistema. A forma de gestão da universidade brasileira, universidade pública, sobretudo, e eu acho que é fundamental pensar isso, porque, para pensar em subverter o sistema, é preciso considerar que boa parte da pesquisa, da pós-graduação, estão nessas instituições, e a forma de gestão é a gestão pelos pares, por nós mesmos, né? E isso nos mobiliza fortemente, nos tira energia, tempo, dá uma série de coisas. Isso a gente sempre considerou como uma qualidade. Mas, à medida que as nossas universidades vão virando cada vez mais instituições de grande complexidade, nós estamos falando de 50 mil alunos, 60 mil alunos, 4, 5, 6, 10 mil professores, né? A chamada crise da USP é um bom exemplo disso. Quer dizer, é uma instituição que tem grande autonomia na gestão, tem autonomia na gestão, e o fracasso, digamos assim, na gestão dessa autonomia reverbera no conjunto do sistema. Mas como é que você coloca na gestão dessas grandes instituições pessoas que até ontem nunca haviam, digamos, estou exagerando, mas, enfim, as formas de controle são extremamente esgarçadas, de tal forma que o que aparece na USP lá estou falando a USP como um exemplo disso. Isso é uma questão fundamental, sistêmica, e que a gente pouco discute, os custos da gestão, a desprofissionalização dessa gestão. Então, isso estamos falando disso numa dimensão. A outra no caso específico da educação, a pesquisa em educação ela é financiada de muitos modos, além dos modos tradicionais da comunidade científica, acadêmica, né? Ou seja, a gente discute muito o financiamento do CNPq. Aonde tem FAP forte, Fundação de Amparo à Pesquisa Estadual forte, discute-se, né? Mas discute muito pouco o financiamento da CAPES. Só que no campo da educação, o financiamento da CAPES, o financiamento do CNPq é quase troco em relação ao financiamento da CAPES, né?
gente estava falando dos observatórios. Só o recurso jogado pela CAPES, INEP, nos observatórios de educação, se pensar que um edital, um dos últimos, eram quase 100 observatórios, e cada um deles podia pedir 2 milhões, é claro que é muito desigual, coisa, mas nós estamos falando aí de algo em torno de... Essas cifras são difíceis, porque eu já procurei e não encontrei. Talvez elas estejam disponíveis, mas nós estamos falando em torno... Vamos pegar por baixo 50 milhões. Ora, o financiamento do CNPq anual para a educação é em torno de 6 milhões, 5, 6. Então, mas esse financiamento lá a gente discute pouco. A forma... o financiamento via projetos de extensão, né? O financiamento que nós recebemos para operar as políticas públicas, que irriga a área com bolsas fora do cânone acadêmico, científico, digamos assim, restrito, né? Assim, então, nós temos 400 bolsas do CNPq de produtividade de pesquisa. Essas são muito vistas, disputadas. Mas, certamente, nós temos muito mais do que isso de bolsistas que não são de produtividade, são bolsistas sistemáticos, de extensão, de PIB, disso, daquilo, de UAB, etc., etc., que são bolsistas também, né? Então, há um financiamento aí sobre o qual a gente não tem noção. Isso também, eu acho que é um elemento a complicar a nossa discussão disso que nós estamos falando, que é a forma de organizar a área. De tal forma que, apesar da gente ter esse tanto de gente, é muito interessante. Aqueles que se apresentam dos editais públicos para buscar dinheiro são muito poucos em relação ao conjunto, o que fragiliza a área no interior da comunidade científica também. Só pegar o exemplo de novo radical. A física tem em torno de 4.000 pesquisadores. Eles têm mais de 1.000 bolsas. A física e a astronomia têm mais de 1.000 bolsas no sistema. É uma das relações mais ótimas que tem. Mas lá, todo mundo que faz pesquisa demanda bolsa, né? Áreas muito próximas da gente, a psicologia tem um número muito aquém de pesquisadores. A demanda deles, algumas vezes, em coisas, chega a ser o dobro da nossa. Então, há esse tipo de discussão, que é interna à área, eu acho que a gente precisa enfrentar também. Por que nós não demandamos dinheiro para a pesquisa? Ou demandamos um nível muito abaixo daquilo que seria normal dentro da comunidade? Será que isso reverbera? Estou falando muito porque... Isso reverbera, por exemplo, numa questão muito séria. Por que os nossos eventos científicos acadêmicos nunca discutem política de financiamento? Eu fui coordenador há alguns anos, depois acompanho essa discussão, coordenei algumas coisas dentro da Amped. A gente não consegue emplacar na reunião da Amped geral uma mesa no horário nobre sobre financiamento. Eles nos colocam sistematicamente em conversas no final da tarde, né, lá escondido, não vai para o coração. Nós estamos organizando a Amped Sudeste, tem 8 eixos, eu acho, 8 mesas, não tem nenhuma sobre financiamento. Então, há certas... Claro, a gente pode considerar também, e é justo que considere, que nós estamos chegando tardiamente nesse coisa, né? A tradição de... É difícil falar até de uma tradição de pesquisa em educação, ela é muito recente. Marisa falava um pouco, né? Mas os meus professores, eu formei na pedagogia nos anos 80, enfim, ninguém fazia pesquisa, ou praticamente ninguém, não tinha essa coisa de fazer pesquisa, mas talvez na universidade como um todo ninguém fizesse, ou fizesse muito menos do que tem, mas assim, nós chegamos um pouco tarde. Talvez isso explique também a nossa adesão, muitas vezes, muito
enfática a certas regras, né? Quem nunca comeu mel quando se lambuja, né? Então, um pouco isso. Talvez a gente tenha baixa tradição, baixo acúmulo, e isso certamente nós temos uma discussão sobre a epistemologia da ciência e da pesquisa muito forte. Mas se você precisar hoje de dados sobre financiamento da pesquisa no Brasil, eu duvido que em algum lugar você encontre isso para a educação. Não existe. Né? A gente não sabe. Então, isso mostra um pouco que os instrumentos para fazer política que viesse a, de certa forma, romper ou subverter esse cânone que aí está, eles também são frágeis na nossa área. E que isso reverbera, eu estava falando, na demanda, reverbera na ausência de discussão e reverbera nessa dança de critérios que a gente tem em todos os coisas. Aquilo que a gente estava falando, a gente não sabe qual que é. Uma revista reverbera nisso, reverbera... A gente estava falando, uma revista pode ser A1 esse quadriênio, e ela pode ser, na nossa área, ela pode ser B1, B2 no quadriênio seguinte. Que aí entra um outro elemento, eu fui destampado, falando, que um outro elemento que é a baixíssima profissionalização dos periódicos na nossa área, problema seríssimo, né? Assim, e a gente caminha pouco para profissionalizar, porque a gente não enfrenta certas discussões, ou, enfim, não é que não enfrenta, a gente não dimensiona ou explicita certas consequências. Por exemplo, eu participei há alguns anos da comissão de julgamento do edital periódico do CNPq. Algumas áreas têm um periódico, 2. Então, se dá 150 mil para uma revista. Né? A área de ciências humanas, enfim, aí você multiplica, aí diminui. Na área de educação, então, é uma coisa, assim, como a gente não tem acordado entre nós que existem algumas revistas que poderiam ser melhor financiadas e profissionalizadas, e não estou defendendo isso, eu estou falando que não é que a gente recebe menos dinheiro. O dinheiro nos editais que eu julguei e coordenei comissão, o dinheiro é distribuído pela demanda. Então, não é verdade que o dinheiro... O problema é que em algumas áreas tem 3 revistas, uma revista, nós temos 50. Enfim, aí significa nós temos quase 200 revistas acadêmicas, mas aquelas que se apresentam com os critérios é um grupo muito menor, que os critérios definidos no julgamento. Hoje precisa ter, por exemplo, indexação em 2 grandes indexadores, pelo menos, etc. Então, isso diminui, mas mesmo assim diminui para um grupo ainda muito grande. Significa que você tem que dar 30 mil, 10 mil, 15 mil para uma revista. A gente sabe que isso é muito pouco. Então, mas é uma consequência. Você pode falar, poderíamos aumentar o valor. Claro, essa é uma briga. Mas, supondo o valor que tem, é razoável pensar que você vai financiar algumas, que o campo acha que é mais importante, não a minha instituição acha. A minha instituição provavelmente vai dizer que a revista mais importante que existe é dela. Mas isso não é uma discussão desse nível. Não é nesse nível. A discussão é possível publicamente fazer essa discussão, como é a outra, que nunca avançou, é possível discutir publicamente prioridade de financiamento? Né? E essa é uma questão séria de política pública, de financiamento, porque algumas áreas que chegaram primeiro no sistema, de um modo geral, tem mais dinheiro. A gente reclama muito da física, tem que reclamar mesmo desigualmente, né, das outras áreas. Os colegas da física, me ouvindo, vão me brigar comigo, mas é verdade. Agora, a gente faz essa crítica lá, mas não faz cá. Dentro da área de educação, os que chegaram primeiro também são aquinhoados diferentemente. Quem se organizou mais é diferentemente. Isso dá grandes diferenças, ou desigualdade, eu diria, distorções regionais,
distorções de área, institucionais. 5 ou 6 instituições brasileiras, até quando eu fiz o levantamento, concentrava mais de 50% das bolsas de produtividade. Certas áreas, podem falar que a área, por exemplo, a área de História e Educação é uma área que tem 60 e tantos bolsistas, dependendo também da indicação. Mas, de todo modo, quando você compara com outras áreas, como Sociologia, Filosofia, tem menos de 10, tem 10. Isso, certos temas de grande relevância e brincando, urgência, se pensar em educação infantil, que é uma área, ou educação, que no CNPq ainda chama de educação especial, etc., essas áreas, como são áreas de muito recente institucionalização no campo, elas praticamente não têm gente pesquisando. E a continuar o jogo sendo jogado assim, elas continuarão não sendo publicadas, porque elas chegaram tarde nesse coisa. Então, ou você faz uma discussão pública sobre critérios, sobre coisa, ou o jogo jogado nesse nível ele é extremamente concentrador. Ele não nisso, como na natureza, o rio corre para o mar. Quem tem vai ter mais. No campo acadêmico científico, as regras de financiamento, não tenha dúvida, não vai fazer. Ou seja, se você quer inverter ou quer matizar esse movimento, é preciso ir para o espaço público e discutir critérios. Mas isso não pode ser uma pessoa, uma coisa. Ou a comunidade faz isso, ou... Como, a minha suspeita é, como os mais bem colocados estamos confortáveis, né, não será discutido fortemente. Né? Não adianta muito você dizer que há um conforto instalado que vai pouco arredar as regras desse jogo. Por isso, a necessidade de que as instituições de pesquisa trouxessem para si essa responsabilidade, colocar no coração das nossas reuniões anuais o debate sobre o financiamento da pesquisa. Enquanto isso não for feito, nós vamos continuar reclamando muito. E, sobretudo, reclamar é uma coisa, mas não é só isso, é não achando coletivamente saídas. Né? E não construir coletivamente saídas. Eu acho que só é possível aqui, claro, é possível saídas pessoais, né? E a gente está, cada vez mais elas estão aumentando, as pessoas estão cansando, estão achando confortos necessários pessoais e vão achando, né? E conforto tanto dos que estão saindo, né? E há um grande número buscando conforto, e como conforto de quem está entrando. Não é, pelo menos na minha faculdade, o número de professores novos é um número muito grande e eles não necessariamente elaboram um projeto de entrar na pós-graduação. No que se tem de bom e de ruim, mas é algo... Tem muita gente recusando a entrar nesse jogo. Isso individualmente, imediatamente pode ser considerado uma reação, mas essa reação ela pode comprometer, ter efeitos nefastos no futuro, sobre os quais a gente tem pouco discutido. Né? Mas, falando, o efeito do paper, a gente deveria discutir mais no campo, não apenas como modo de exposição, mas no que isso tem como, digamos, consequência, eu diria, epistemológica também, né? Sem falar da política, né? Que num terreno, numa área como a nossa, em que as políticas são pouco conduzidas pela pesquisa, os ensaios sempre terão um lugar privilegiado de direção de olhar, né? Direção de horizonte. E a gente não deveria abrir mão tão facilmente dessa possibilidade, como a gente está abrindo, eu acho. Isso tem consequências nefastas, eu acho. Mas,
de novo, não dá para fazer, enfim, o programa que fizer opção individual está lascado. Fala, por exemplo, sempre é possível trazer mais problemas. A boa parte das revistas, não, desculpa, uma revista, depois outra, isso está se generalizando, resolveu que não vai publicar trabalhos publicados em anais. Isso até recentemente era muito normal, quer dizer, e como é em praticamente todas as áreas, que a publicação em anais de eventos não quebra o anonimato, porque supõe uma reelaboração a partir do debate. A leitura recente é que os papers estão, os artigos, estão sendo repetição pura e simples dos anais. Como os anais estão públicos, por que você vai ocupar a página de revista? Isso é uma possibilidade de pensar. Quais os efeitos que isso tem, por exemplo, nos eventos? Isso significa, ou a gente repensa os eventos, ou mata. Porque, por exemplo, a FAPEMIG só financia evento. Nós temos algumas FAPs que funcionam no Brasil, infelizmente, porque são muito poucas. Uma delas é a FAPEMIG. Ela só financia se publicar. Aí você vai falar, não vai publicar, você não vai. E se você publicar, você não pode publicar na revista. E evento não conta nada. Então, vai acabar com os eventos. Então, qual o efeito desse raciocínio logicamente perfeito? Já está público, por que vem para... Então, mas ele tem efeito. Então, não é uma decisão que deveria ser feita por uma equipe editorial isolada do conjunto da área. O efeito é devastador para o conjunto da área. Então, por que não discutir isso e acordar certas regras? Então, vão mudar os eventos. Os eventos não vão mais publicar o texto completo, vai publicar um texto articulado. O que vai fazer? Enfim, mas isso, estou falando, é uma coisa que, do ponto de vista lógico, parece correto, mas os efeitos disso podem ser devastadores nos eventos que, na nossa área, diferentemente de algumas outras, tem nos eventos lugar fundamental não apenas de discussão da pesquisa estrito sensu, né? São lugares de articulação, como é para várias outras áreas. Então, esse é mais um outro exemplo de como é possível uma boa ideia, enfim, logicamente, pode ser, pode. Desculpa, eu atravessei, mas é porque eu me senti provocada a falar nisso. Assim, ó, eu acho que um componente importante dessa questão dos eventos é como a gente perde a razão por que os eventos existem, né? O evento é aquele, deveria ser, sei lá, o evento é pensado como aquele momento em que você abre a pesquisa para os pares, aí dá a cara a tapa, onde você expõe o resultado do teu estudo e tem a chance de ouvir e de ver a reação dos pares, né? Numa primeira instância. E depois tu refina, aprimora e aí publica numa revista, né? Quer dizer, pelo menos assim, do tempo que eu estou atuando neste campo, a gente imagina o evento funcionando nessa engrenagem, né? Bom, no momento em que a gente esvazia o sentido do evento, e aí a gente transforma o evento em lugar onde os alunos publicam, porque, afinal, para aluno conta, mas para professor não, você esvazia esse espaço de interlocução e de, efetivamente, botar à prova as pesquisas que estão sendo feitas, né? Então, eu não sei, assim, eu fico preocupada quando eu penso nisso, porque, para além do caráter que o evento tem de articulação política, de possibilidade de montagem de redes, que é uma coisa desejável hoje, também, assim, tu tem que ter coragem para abrir para pares, ir lá e deixar que as pessoas dialoguem contigo sobre coisas que para ti são fundamentais, mas que podem não estar trazendo ou estarem trazendo grandes contribuições para o campo da educação. Então, não sei, assim, eu acho isso que eu acho que é temerário nessa nova lógica. Depois eu ainda queria falar 3 coisas que a tua fala me provocou, que eu acho que é bom para pensar. Assim, tu trouxesse vários elementos numa fala densa que nos fazem pensar em direções diferentes, né? Desde essa visão histórica que tu traz, olhando, né, para determinados enunciados que se mantêm ou que são reiterados e ou retornam, né, hoje, né? Mas eu ainda queria antes falar ainda nessa lógica de avaliação.
eu acho que tem um ponto de partida, tem um pressuposto do modelo de avaliação, que é a gente tem que se dar conta que ele é concorrencial. Assim, ó, por mais que a gente possa imaginar que uma avaliação ou que os modelos de classificação, seja dos pesquisadores para ter ou não bolsa, seja dos programas para terem nota 3 ou nota 7, ele não é um modelo que comporta todo mundo igualmente. Então, não é colaborativo no sentido estrito, né? E eu acho que talvez um engano que a gente muitas vezes comete, porque a nossa área é uma área colaborativa, é imaginar que tem lugar para todo mundo ao sol, né? Praia de Ipanema que não termina nunca, todo mundo vai ter o seu sombreirinho, não vai, né? Então, assim, acho que essa é uma consciência e aí tu traz um elemento muito importante, que é como é que a gente pode recuperar isso para a discussão, essa discussão para o espaço público. Como é que a gente pode pautar essa discussão para poder participar mais na definição do que é critério que diz que uma coisa é de excelência ou não é, que uma coisa é de qualidade ou não é, né? Então, alguns programas vão ser 7, porque outros vão ser 6 e outros vão ser 5, assim como alguns pesquisadores vão ser PQ e outros não vão ser, porque não tem bolsa para todo mundo, que é do sistema, que é um sistema concorrencial na sua base, né? Então, ser colaborativo, fazer redes, montar grupos de pesquisadores num modelo concorrencial é meio paradoxal, né? Mas eu acho que é um ponto de partida importante para pensar. E aí eu queria contar assim, de um desconforto pessoal. Eu agora eu avalio alguns pedidos de financiamento, por exemplo, o Universal Agora, né? E eu recebi uma avalanche de pedidos, porque o CNPq recebeu uma avalanche de projetos para um financiamento pequeno. Então, muito maior do que o esperado, né? Então, acho que é importante ressaltar isso. E eu quero dizer assim, claro, os critérios eles estão colocados. Você vai avaliar um projeto pela sua qualidade como projeto, mas também pela qualidade do pesquisador, se ele tem ou não trajetória de pesquisa, se ele tem ou não interlocução com outros grupos, se ele tem ou não capacidade de internacionalização, e assim por diante. E aí, o que acontece é quando tu te depara com um excelente projeto, só que esse projeto, por desgraça, eu estou brincando, estou sendo irônica, tá? Um excelente projeto, desgraçadamente, está na mão de um pesquisador que não tem tradição de pesquisa, né? Não, eu estou brincando porque assim é difícil. Então, tu pega um bom projeto de um pesquisador que tem uma baita tradição e ele leva vantagem do ponto de vista da soma dos critérios, né? Então, é isso que, assim, eu estou falando de um desconforto pessoal que, no fundo, é um desconforto na educação hoje. Assim. Como é que a gente pode vislumbrar modelos que produzam um outro jeito de pensar a qualidade, quando o nosso pano de fundo é um pano de fundo que pressupõe essa concorrência, né? E uma última, daí isso era assim para participar desse debate, porque eu fiquei provocada e porque eu acho também que a ideia de gestão está muito introjetada na nossa cabeça, né? A gestão do tempo, a gestão da tua carreira, a gestão individual dos processos que a gente vive, as coisas que a gente conquistou, que era a questão da terra que a gente estava falando no almoço. Né? O problema daí é sempre uma inflexão, tem sempre é uma ideia que a gente é provocado a produzir pesquisa colaborativa com outros, né? Com outros informantes, seriam aqueles com quem a gente faz a pesquisa, e a gente tem que mantê-los no anonimato. E aí eu fico pensando, do ponto de vista político, alguns programas que trabalham, por exemplo, com mestrado e doutorado e que têm alunos indígenas, têm optado, por exemplo, ao CDB, né? Mas também a Universidade de Maringá, a Estadual de Maringá, tem feito essas escolhas, assim, que é a pesquisa tem nome, o nome da pessoa que te contou a história entra porque ele é visto como um autor também do trabalho, né? Claro que isso tem implicações éticas. Por outro lado, tem uma bandeira política importante nisso, que é principalmente entre os índios, que é quem está autorizado a dizer o quê. Então, quem está autorizado a falar das metades clânicas dos Caingangue não é o pesquisador, é o xamã, né? É o Cuyã. Então, se o Cuyã é chamado a falar, o nome do Cuyã tem que estar ali, porque a responsabilidade sobre o saber gerado é daquele, né? Então, mas o que eu acho interessante é que isso, nas universidades, acaba funcionando como no currículo, né? O núcleo comum e a parte diversificada, né? Então, seria... Isso integra aquela parte diversificada da universidade, aquilo ali que é o exótico, ali onde o outro entra. O que eu falei? Eu não falei universidade? Não. Ai, desculpa. Desculpa, eu estou falando, essa é a diversidade. Isso é a parte diversificada da universidade. A universidade concede, então, um espaço para estes outros
serem convidados a então falar, mas não é uma interlocução como a gente estava falando no almoço. Acaba não sendo efetivamente uma interlocução. Então, era só isso, assim, que são provocações, porque a tua fala foi muito intensa nesse sentido de provocar a gente a pensar, e eu fiquei pensando sobre essas coisas, tá? Eu acabei falando de tanto do pesquisador individual que busca o conforto, legítimo conforto, né? É claro, desde que ele não seja pela corrupção que prejudica outros, né? E nisso estou falando que assinar ou convidar colega para assinar o trabalho que não foi feito junto. Isso é parte da produção desse conforto, mas é uma corrupção, né? Então, que prejudica terceiros, né? Agora, eu estava falando dessa coisa individual e nesse nível mais geral, que se chama institucional das políticas. Claro que há um terreno aí de possibilidade da pesquisa em rede, da pesquisa colaborativa, dos grupos, que eu acho que é fundamental. Inclusive, no meu programa, eu há vários anos tenho batido. Quer dizer, nós não podemos importar as regras de consagração e deixar simplesmente intocadas os modos de produção, né? E os modos de exposição. Então, assim, se você importa as regras, os modos de consagração, ou seja, tem que ser paper tantos quanto tá, mas você não importa a possibilidade de publicação em coautoria, isso é um tiro no pé. Claro, porque a regra posta lá é nesse regime. Se você traz para cá e, ao mesmo tempo, diz, estou falando que tem vários colegas, não vou publicar com o meu aluno, não vou fazer isso, não vou... Tá, é uma coisa, é uma atitude pessoal, mas que, se generalizada, ela é um tiro no pé, porque, inclusive, porque ela está suposta, a regra, a ideia de que você vai fazer pesquisa conjunta. A cultura da pesquisa tem que mudar. Estou falando assim, supõe que o aluno entre no seu projeto, não precisa ser no seu projeto, mas no seu programa de pesquisa, né? Então, você não vai... Isso tem consequências várias, mas e esse tipo de coisa a gente tem que discutir, porque, senão, você cria mecanismos de muito maior sufoco, né? Então, é claro que aí há a possibilidade dessas coisas, das redes, etc. Eu não sei se nós somos tão colaborativos assim, eu te diria, mas eu acho que porque vis-à-vis as outras áreas são muito mais colaborativas do que a gente, né? As redes são muito mais fortes, são muito mais densas, com muito mais consequência do que são na área de educação. A gente, em boa parte, ainda tem certos ranços de fazer isso. E, sobretudo, a gente não conseguiu pensar mecanismos sistêmicos de avaliar programas e a gente avalia programas, muitas vezes, usando o critério dos pesquisadores, né? Estou dizendo, a gente faz muitas exigências aos pesquisadores individuais ao avaliar programas, né? Isso cria um conjunto expressivo de problemas e distorções, né? Se você vai avaliar a qualidade de um programa, você não deveria necessariamente incidir sobre um pesquisador individualmente, como é feito hoje, né? Não é enfim, dentro de programas você tem ótimos orientadores, que não são necessariamente os mais produtivos. Você tem pessoas muito produtivas que não são tão bons orientadores, e isso compõe o conjunto do programa, e o nosso olhar sobre o programa devia dar conta disso, sobre o programa, usar critérios de avaliação do programa no conjunto e não do pesquisador individualmente, etc. Não há muito problema de um programa que você possa distribuir desigualmente essas coisas. Mas hoje você tem uma certa homogeneização que exclui, por exemplo, o professor
digamos, entre aspas, improdutivo. A gente conversava um pouco com o Edgar sobre isso, né? Tem centros na nossa faculdade que têm grande importância nas políticas públicas e, por isso, os pesquisadores de centro têm certa dificuldade também por manter a produção necessária. Mantida a regra, eles serão excluídos do programa, como a gente já excluiu outros. Isso não é bom para o programa. Isso tornará nosso programa, e isso acontece de maneira geral, mais pobre, de menor qualidade. Mas hoje, enfim, que regras nós poderíamos acionar para avaliar programa? O programa é um pouco uma síntese desse trabalho todo. E o que dá qualidade ao programa é isso. Então, como relativizar esse tipo de coisa que incide sobre professores em particular mesmo? A gente não avançou nisso, mas há um terreno aí para a gente avançar. Você estava falando da entrada de novos. Ora, há um problema aí, mas no CNPq, por exemplo, a gente começou... O próprio comitê começou percebendo isso, começou a criar mecanismos. Pesquisador jovem não compete em certos editais, você faz chat, como o CNPq colocou agora. Isso que o CNPq colocou agora no Universal, a área de educação está fazendo há vários anos, pelo menos 10 anos que a área de educação faz isso, o CNPq faz agora, que é não deixar o pesquisador 1A concorrer com o que está entrando. O pesquisador que está entrando não vai entrar nunca. Então você estabelece. Estou falando que é possível você matizar, mas isso é a política científica. Ou seja, é o espaço público da disputa, do acordo. Eu não gosto do consenso, não. Você não precisa ter consenso, mas você acordo, você estabelece aquilo que vai discutindo, rever. Mas aí isso exige uma disponibilidade para essa discussão. Mas nesse terreno, como em outros, isso precisa ter a adesão de um maior número dos bem posicionados na área. Não havendo, é difícil você mover um pouco lá com Bourdieu, né? Quer dizer, quem está fora vai fazer uma série de coisas, mas se os bem posicionados não... Isso é o terreno da política, né? Não vai ser, digamos assim, no estrito senso acadêmico que as pessoas vão se convencer de sair do seu conforto para fazer um jogo mais aberto, outro, subverter as ordens, tirar dinheiro da minha área e jogar na... Assim, não, isso não é, do ponto de vista estrito, acadêmico-científico, isso é digamos assim, esse é um ato, enfim, burro, né? Ele só ganha outro sentido se posto no espaço público da discussão. Então, para que se faz pesquisa em educação? Não se faz para engordar o nosso látis. Mas, assim, aí você começa. Qual é possível conjugar relevância acadêmico-científica com relevância social, pedagógica? Tem que ser. E nossa área impõe isso. Mas isso está no mesmo horizonte daquela discussão que a gente estava falando da publicação. Só vamos conseguir fazer revistas, dialogar fortemente, densamente e perenemente com os nossos colegas da educação básica, se isso for um valor também acadêmico-científico. Enfim, claro que a gente não precisa, a gente não precisa esperar isso acontecer para que a gente faça, mas generalizar isso como uma prática da área, eu acho que isso tem que impactar as regras da CAPES, por exemplo, né? Pelo menos tal como elas estão estabelecidas. Mas, enfim, os desafios são grandes, mas eu acho que nós não podemos ser pessimistas, ou devemos ser pessimistas, realistas, mas também é possível pensar
saídas. Eu acho que as saídas são necessariamente, do meu ponto de vista, aquelas estabelecidas no espaço público da discussão, né? Senão não serão nem legítimas nem perenes, né? Acho que o Edgar... Bom, Luciano, eu acho que a gente podia ficar conversando aqui, né, sobre essas coisas que nos interessam, a ti, a nós, a todos aqui até, né, que a gente está sempre com ideias e perguntas e comentários a fazer, mas eu acho que é abusar demais, porque afinal de contas está aqui desde as 2 horas, agora são 5h10, e é muita coisa. Mas assim, a gente quer agradecer muito, em nome do programa, dos alunos que estão presentes aqui também. Queria te pedir desculpa porque muita gente está saindo, mas é porque muitos dos nossos alunos também, a gente fica num eixo rodoviário aqui, que agora muitas pessoas que moram nessas cidades próximas, se não saírem agora, elas não chegam. Muita gente trabalha no turno da noite, então não é desinteresse, porque hoje assim me surpreendeu, a plateia toda aqui, os alunos todos aqui, e ouvindo atentamente um tema que é, para boa parte dos alunos que estão aqui, um tema novo, assim, é entrar num território que eles estão começando a conhecer, né? E entraram, assim, como é que eu vou dizer, um território, tiveram um panorama, assim, interessante, denso, bem organizado, e viram que não é jogo fácil, né? Nem leve, é um jogo nem para pesado. amadores. Nem para amadores, exatamente. Por isso nós convidamos um que não é amador, porque a gente não é muito amador aqui para entender algumas coisas. A gente vai aprendendo, mas não é uma coisa muito simples, né? Bem complexo. Então, muito obrigada por abrir as portas, abrir o palco e nos mostrar bastante dessas coisas. E tomara que tu consigas novamente vir estar conosco em outras oportunidades, que a tua agenda abre um tempo, que a gente consiga se organizar. Mas foi muito legal. Muito obrigada.